Essa série trabalhou muito, né? A gente só lembra vocês um pouquinho que quando a gente vem pregar alguma coisa para vocês, antes disso, Deus está pregando para a gente. Antes disso, Deus está trazendo para o nosso coração. Antes disso, Ele está pregando dentro da minha casa, para poder depois transbordar para vocês. Por isso que é tão bom, porque a gente vive o que a gente prega, ao menos a gente tenta. Beleza? E aí a Bruna falou o seguinte, amor, faz um resumo de 5, 6 domingos, mais ou menos. Em 3 minutos. Em 3 minutos do que a gente pregou, ou seja, 5, 6 minutos, 5, 6 domingos em 3 minutos, para depois a gente entrar na pregação. E aí o meu resumo para você é bem simples. Se chama Deus é amor. Esse é o resumo de tudo aquilo que a gente pregou nesses dias aqui. Deus é amor. E você precisa gravar isso de uma vez por todas dentro do seu coração, dentro da tua mente. Você sabe que mesmo depois desses 5, 6 dias, isso é normal que aconteça. A gente recebe pessoas que vêm falar assim comigo, Rafael, como eu posso expressar o meu amor para Deus? Eu boto a mão na cabeça e falo assim, caramba, será que a pessoa está entendendo o que está sendo pregado? E eu quero chamar a atenção para você para que você nunca mais esqueça. Toda vez que você se apoiar no teu amor de alguma forma, toda vez que de alguma forma você tentar colocar diante de Deus a tua condição física, a tua condição mental, a tua condição de apaixonado para Deus, você vai se decepcionar. Assim como Pedro se decepcionou. Você lembra disso que a gente tem passado aqui? Mas a melhor forma de você não se decepcionar é quando você entende o quanto você é amado nele, o quanto você está seguro nele. Porque o meu amor e o seu, de alguma forma, um dia vai dar ruim. O meu amor e o seu, de alguma forma, um dia vai cair. Um dia nós vamos negar, um dia nós vamos tropeçar, um dia nós vamos falar, cara, deu errado. Mas o amor dele é imutável, porque ele é imutável. E sabe, o amor de Deus, ele não é uma das características como bondade. Grava isso. O amor de Deus não é uma característica como bondade, como paciência, que é o mesmo fruto do Espírito Santo que a gente vai falar hoje aqui, que pertence ao próprio Deus. O amor não é isso. O amor é o próprio Deus, por isso que a gente fala que Deus é amor. Deus não contém amor. Deus, ele não simplesmente tem dia que ele ama. Deus não é simplesmente, sabe, ele está ali como às vezes um funcionário público que não é concursado, se sente dono do cargo, eu estou me sentindo dono do amor. Não, a palavra de Deus diz que ele é amor. Ele anda em amor. Ele gerou o amor, ele é o próprio amor. Por isso que independente do que você sente, independente do que você crê, independente das suas ações, ele vai continuar te amando. E ponto final. E é por isso que eu me balizo no amor dele, tiro um pouco o foco de mim e coloco o foco nele. A gente vai encerrar essa série hoje, né, que o amor é a resposta. E aquilo que eu sempre digo, quando você não sabe o que dizer, ame. Quando você não sabe o conselho que dar, diga, Deus te ama. Porque isso é forte demais, isso é avassalador demais. Deus te ama. E aquilo que eu falei, a gente tem que sair do campo de Deus te ama, Jesus te ama, para um Deus te ama. O Deus criador do céu e da terra me ama. Peraí, eu sou alvo desse amor? Peraí, então essa situação que está acontecendo comigo é menor do que o amor de Deus por mim? Exatamente. Qualquer situação, por maior que seja na tua vida, ela continua sendo infinitamente menor do que o amor de Deus por você. E aí a gente a gente passou 3 semanas falando sobre como Deus te ama, alimentando vocês com o amor de Deus, para que agora vocês, alimentados pelo amor de Deus, consigam amar outras pessoas. Lembra que ele chama Pedro e ele diz assim, depois de ter se alimentado, Pedro, depois de ter comido, Jesus chama Pedro e começa a conversar com Pedro. E fala assim, Pedro, agora que você está alimentado pelo meu amor, você vai fazer a mesma coisa. Você vai alimentar as minhas ovelhas. Então, para que a gente consiga alimentar, para que a gente consiga amar a nossa esposa, nosso marido, dessa forma genuína que se chama ágape, você precisa primeiro se alimentar desse ágape, senão não tem como. E aí a gente começa ali, vendo 1 Coríntios do 13, 4 ao 7. E o Rafa falou, Deus é amor, né? E ali, quando Deus fala que Deus é amor, Deus é ágape. O nível mais alto de amor, aquele amor incondicional, aquele amor sobrenatural. Mas o que é o ágape? Onde que a gente encontra essa resposta? Eu amo que a Bíblia é um grande quebra-cabeça. E a gente vai montando, e as peças vão fazendo sentido. De repente você está diante de uma revelação tão maravilhosa do Espírito Santo.
E aí ali, quando essa palavra amor é usada, porque a gente tem várias diferenças no original. Você tem o amor ágape, o amor filéu, que é aquela conversa que a gente viu entre Pedro e Jesus, que Jesus pergunta, você me ágape? E Pedro fala, cara, eu te filéu, eu te amo, mas não te amo com esse amor louco sobrenatural. Por isso que eu te neguei, por isso que eu te desobedeci, porque eu estava baseado no quanto eu te amo, e eu não te amo de maneira sobrenatural. E aí Jesus fala, calma, deixa eu te alimentar com ágape, para que agora você consiga ágape outras pessoas. E aí a gente entende que Deus é ágape. Deus é esse amor ágape, sobrenatural e incondicional. E aí 1 Coríntios fala, o amor é. E ali ele usa a palavra ágape. Ou seja, ágape é paciente, ágape é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O ágape não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O ágape tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí a gente tem 1 João dizendo o quê? Deus é amor. Deus é ágape. Então, se Deus é ágape e ágape é tudo aquilo, esse versículo está falando sobre quem? Sobre o próprio Deus. Ou seja, Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus não inveja, Deus não se vangloria, Deus não se orgulha. Ou seja, isso aqui é a própria característica de Deus. Se Deus é ágape, o que é ágape? Isso é ágape. É um amor bondoso, é um amor paciente, é um amor que não inveja, é um amor que não se ira facilmente. É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí a gente vê em João 14:9, Jesus dizendo o seguinte. Felipe pergunta para Jesus, Jesus, a gente quer ver o Pai, mostra o Pai pra gente. Jesus fala, meu Deus, mas vocês não entenderam nada, gente. Vocês não entenderam ainda que quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Olha o que Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você está me pedindo para eu te mostrar o Pai? Você andou 3 anos e meio com o próprio Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Ou seja, Deus é amor. Jesus é como o Pai é. Se eu olho para Jesus, eu olho para o próprio Deus. Ou seja, 1 Coríntios está falando também de quem? De Jesus. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então essas são as características do próprio Cristo. Porque como o Pai é, Jesus também é. Jesus veio revelar o Pai. E por fim, para a gente finalizar esse quebra-cabeça, olha que interessante. 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, nós somos também nesse mundo. Peraí, como Jesus é, eu também sou exatamente. Porque tudo que Jesus fez, eu sempre digo isso, porque precisa ficar muito na cabeça de vocês. Tudo que Jesus fez, Ele fez como homem ungido pelo Espírito Santo. E o que eu e você somos? Homens e mulheres ungidas pelo Espírito Santo. Ou seja, nós já estamos capacitados para andar e para agir como Jesus agiu. Por isso que Jesus falou, gente, vocês vão fazer milagres maiores do que eu. Jesus ressuscitou morto. Jesus, Ele multiplicou pão e peixe para 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E esse Jesus fala, você, homem, nessa tua condição, deixa eu te contar uma coisa, você vai fazer coisas maiores do que eu fiz, só precisa crer. Você precisa crer. Então tá, então deixa eu entender isso. Como Jesus é, eu também sou. Se Jesus perdoou de uma maneira avassaladora, você já está capacitado para perdoar dessa mesma maneira, porque isso não é um sentimento, mas é uma decisão. Se Jesus, a gente fala se Jesus 3 vezes seguidas, se Jesus, tá vendo? Não dá. Se Jesus, vamos lá, se Jesus amou de uma maneira avassaladora, Ele vem dizendo aqui agora, você está capacitado para amar de uma maneira avassaladora. Porque lembra quando eu falei daquela conversa que ele teve com Pedro? E ele fala assim para Pedro, Pedro, agora você está capacitado, porque quando Jesus ressuscita, espiritualmente o que acontece é que agora, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, vai passar a morar dentro de você o próprio Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz em Gálatas 5:5, o amor, ágape, essa versão é ágape no original, o ágape, esse amor sobrenatural que vocês precisam, vai ser derramado pelo Espírito Santo. Não dá para vocês amarem de maneira ágape, pelo teu próprio esforço, achando que você vai conseguir na tua força. Não, eu vou, porque agora não vai. Porque o amor ágape, ele só tem uma fonte, que é o Espírito Santo de Deus.
E esse amor é derramado pelo Espírito Santo. Agora, você tem o Espírito Santo? Pronto. Você está capacitado para amar de maneira ágape. Ou seja, se assim como ele é, eu também sou. E se ele é como o Pai é, e se o Pai é amor, 1 Coríntios também está falando sobre a minha e sobre a tua identidade. Então a gente pode falar o seguinte: eu, assim como Jesus é, eu também sou. E eu sou paciente, eu sou bondoso, eu não invejo, eu não me vanglorio, eu não me orgulho, eu não maltrato, não procuro os meus interesses, eu não me iro facilmente. Você fica nesse não me iro facilmente aqui, ó. Não guardo rancor, eu não me alegro com a injustiça. Eu tudo sofro, tudo creio, eu tudo espero e eu tudo suporto, porque isso aqui é sobre a minha e sobre a sua identidade em Cristo. E isso aqui a gente não pode exercer de maneira natural, é somente de maneira sobrenatural. Quando você entende que a tua identidade não está pautada no que falaram sobre você, mas em quem você é em Deus. E isso aqui fala a respeito da pessoa que você está casada, fala a respeito dos seus filhos. Isso é a identidade de todos vocês aqui. Se vocês todos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador, vocês já são essa pessoa. A tua identidade, ela é única. No momento que você aceita Jesus, mas você fala: Bruna, eu não consigo ser paciente, eu não sou bondosa, eu estou longe de não me irar. Mas você não é o que você vê. Você precisa lembrar que você foi chamado para viver pela fé. E você não vive pelos seus sentimentos, você vive pelo que você crê. E no mundo espiritual, Deus já te vê dessa forma. Por mais que os teus pais não te vejam, por mais que o teu esposo não te veja, por mais que tua mulher não te veja, você já é assim. Quando você aceita Jesus, você não caminha para se tornar algo. Você caminha naquilo que você já é. Por isso que eu sempre falo, torna-te quem você já é. Você já é. E mais dia menos dia, você vai sendo inundado com a palavra. E você vai entendendo, caramba, eu sou essa pessoa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não o que meu pai, não o que minha mãe, não o que o meu chefe, o que o meu marido disse. E isso fala sobre o seu marido. E seria maravilhoso se a gente pudesse fazer esse exercício no casamento ou com os filhos. Se a gente pudesse ler 1 Coríntios uma vez por semana, que seja com esse tom. Vou ter uma DR, mas antes de ter a DR, senta aqui, vamos ler 1 Coríntios comigo. Você é paciente. Você é bondoso, você é bondosa. Você não inveja. Você não se vangloria. Você não se orgulha. Você não maltrata. Você não procura os seus interesses. Você não se ira facilmente. Você não guarda rancor. Só naquelas épocas, né? Não, nem naquelas épocas, porque eu sou o que Deus diz que eu sou. Você tem que prestar atenção no que eu estou falando aqui. Você não se ira facilmente. Você não guarda rancor. Você não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Você tudo sofre. Você tudo crê. Você tudo espera. E você tudo suporta. Amém. E quando você terminar de afirmar a identidade do outro, você vai ver que a tua DR ela vai mudar completamente o foco. Porque quando você é inundado pela palavra de Deus, automaticamente você é colocado em outro lugar. E eu acho que, 80% dos divórcios seriam evitados se uma vez por semana você sentasse com a tua esposa e com o teu marido e falar: cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é paciente. Você é bondoso. Porque isso é fazer o que Deus faz, é imitar Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, vamos olhar o padrão de Deus. Sabe qual que é o padrão de Deus? Vamos voltar lá em Gênesis, Abraão. Abraão não se chamava Abraão. Abraão se chamava Abrão. E aí Deus olha para Abrão e fala assim: olha só, deixa eu te dar uma promessa. Você vai ser pai de muitas nações. Abraão velho, Sara velha. Meu Deus, como assim pai de muitas nações? Eu não tenho nenhum filho, gente. Que loucura é essa? Como que eu vou ser pai de muitas nações? E aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E ele começa a chamar Abraão. Ele começa a falar assim: agora você é Abraão. Sabe qual é o significado de Abraão? Pai de muitas nações. Quando Deus faz isso, quando Deus ele fala assim com Abraão, Abraão, ele está dizendo qual que é o significado do nome Abraão. Você é pai de muitas nações. Ele está falando com um cara que é velho, casado com uma mulher que é estéril, que ele é pai de muitas nações. Ou seja, ele está trazendo à existência, através da fala dele, aquilo como ele já via Abraão.
Por mais que as pessoas ao redor de Abraão vissem um velho, um senhor casado com uma mulher estéril que nunca tinha conseguido ter filhos, Deus olhava para Abraão e falava: você não é o que as pessoas dizem que você é o que eu disse que eu sou. E por mais que as circunstâncias digam o contrário, Abraão, você é pai de muitas nações. Então o que a gente aprende com o padrão de Deus? Faça o mesmo na tua vida. Fale sobre você o que Deus disse a teu respeito. Fale sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, o que Deus diz ao respeito deles. Gente, vocês já fizeram isso? É maravilhoso. Às vezes a gente está tendo uma discussão por algum motivo, sei lá, foi grosso. Eu falo assim: gente, mas isso não combina com você, você é gentil. Me surpreendeu agora essa grosseria, eu estou chocada, porque você não é grosseiro. Você vê que eu mudo o padrão? Você é gentil, você é bondoso. Você afirma aquilo que a pessoa é, a pessoa fica até: caramba, eu nem sabia que eu era, gente, você mais então, porque se ela me vê assim, que legal, vou. E você fazer isso com os teus filhos, porque quantas vezes a gente, com os nossos filhos, a gente fala: você é egoísta, você não divide com o teu irmão, você só tira nota baixa, você decepciona a família, E aí isso vai sendo impregnado e ele vai começando a viver essa identidade. Isso funciona muito lá em casa com a Helena. Eu falo assim pra ela tá brigando com o João, eu falo: meu Deus, filha, isso não combina, você é tão legal. Gente, eu queria ter você de irmã. Se eu pudesse escolher, eu queria irmã da Helena. Porque você é uma irmã tão maravilhosa. Divide os brinquedos, e ela com um brinquedo aqui. Você divide os brinquedos, sabe? Você é maravilhosa. Gente, ela pega na hora, ela dá o brinquedo. Ela fala: nossa, eu sou maravilhosa. Você é. Você não é a atitude que você está tendo. Você é o que Deus diz que você é. E o meu papel como mãe, como esposa, como empresária, como funcionária, seja lá o que for, o meu papel onde eu estiver é afirmar na vida das pessoas que eu estou quem elas são, independente do que eu vejo. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Eu vivo pelo que Deus diz. Calma, nós vamos chegar nessa parte que às vezes demora para o fruto aparecer. Então faça aquilo que Deus fez. Faça aquilo que Deus fez. Chame à existência o que ainda não existe, o que já é espiritualmente através da tua fé. Abra a boca para declarar a tua fé a respeito das pessoas que estão dentro da tua casa. E aí a gente começa a entender que quando você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo. Você já tem tudo o que você precisa para viver esse amor ágape. Você já tem. Só que às vezes você não consegue externalizar. É difícil você externalizar. E aí a gente entra em Gálatas. Gálatas ele vai falar pra gente um pouquinho sobre a diferença entre obras da carne e fruto do Espírito. Então é muito possível você ser um cristão nascido de novo e você ser imaturo e não conseguir frutificar, e não conseguir dar esses frutos em amor, em bondade, em paciência, porque às vezes você não foi alimentado o suficiente com o amor de Deus, você ainda está pautado no seu esforço, no quanto você ama Deus, e é aquilo que eu sempre falo. Quando você está pautado no seu esforço, quando você ama Deus, tem dia que você não vai amar tanto Deus. Tem dias que você vai se sentir frustrado. Igual no dia que meu filho teve aquele problema que ele quase faleceu. Eu podia ter falado: Deus, eu não quero mais saber de você. A gente está abrindo uma igreja, meu filho está aqui morrendo. Não, eu não sei se você é tudo isso que você diz que você é. Só que eu não estou pautada no quanto eu amo Deus. Se eu estou amando pouco Deus, eu pouco me importo. Eu não estou vivendo pelo tanto que eu amo Deus. Eu estou vivendo pelo tanto que Deus me ama. E se eu estou pautada nesse amor, eu olho para essa situação do meu filho e eu não falo mais isso. Eu falo: eu sei, Pai, que você me ama de uma maneira sobrenatural. E porque você me ama, essa situação tem data e hora para acabar. Porque o Deus me ama. Eu falo: Satanás, desculpa lhe informar, Deus me ama. Essa situação de doença é uma oportunidade de Deus fazer um milagre e de eu contar como Deus é bom para as pessoas. Você está me dando chance de eu contar como Deus é bom. Por isso que Paulo fala sobre isso, a fé, essa fé genuína que te dá essa fé diante disso, diante de separação, traição, morte, doença, essa fé genuína que não te faz pestanejar, essa fé, a Bíblia fala, ela opera através do amor. Amor qual? O teu por ele? Claro que não. O dele por você, que a Bíblia fala. Nisso consiste o amor. Não que você amou, mas que ele te amou primeiro. Caramba, esse é o primeiro amor que eu não posso esquecer. Se eu estou pautada nesse amor, a minha fé é genuína, porque a fé opera através do amor dele por mim. E aí eu creio. E aí eu olho para essa situação e eu falo: peraí, eu creio porque Deus me ama. E eu sei que essa situação tem prazo de validade, tem data e hora para acabar. E aí a gente entra em Gálatas.
Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Ele vai falando ali as obras da carne. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que ele usa a palavra obras. Obras da carne. Obra é algo que eu preciso me esforçar para fazer. Então eu vou deixar de lado aquilo que Deus disse a meu respeito e eu vou fazer força para fazer alguma coisa dessas. É algo que eu faço pela minha carne. Eu coloco ali uma força. Eu vou fazer tal coisa, é pelo meu esforço, e você sempre acaba nisso. Inveja, discórdia, ciúme, ira é algo que requer um esforço da tua parte. Só que aí ele começa a falar sobre fruto. E aí ele fala o seguinte sobre fruto. Mas o fruto do Espírito, e ali ele não fala obra do Espírito. Ou seja, o amor, a alegria, a paz, a paciência não são obras, porque não dependem do seu esforço humano. Eles são um fruto. E não é vários frutos, é um único fruto. É o fruto do Espírito que se subdivide. Mas quando você tem o Espírito, você já tem o fruto. Você já tem a semente. Você já tem todas, sem exceção, todas aquelas características dentro de você. Mas o fruto do Espírito é amor, o primeiro. E esse, adivinha no original que está escrito ali? Ágape. O amor, o fruto do Espírito é ágape. Você conseguir amar de maneira sobrenatural. O fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu amo que Paulo usa primeiro o amor, porque consequentemente, se você ama de maneira ágape, todos os outros vêm de lambuja. Só que, Bruna, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho essa semente, mas eu não consigo ser essa pessoa ainda. O que está faltando? Sabe o que precisa para uma semente crescer? Água. Ela precisa ser regada. E o que a Bíblia fala do que é a nossa água? Do que é aquilo que vem regar? É a palavra. Você precisa ser regado, exposto pela palavra, ler a Bíblia, vir na igreja, eu preciso ser exposto na palavra e naturalmente quanto eu mais ouço. Peraí, Deus é amor, Jesus é como Deus é, eu sou como Jesus era, eu também sou amor. Eu também sou essa pessoa, independente do que eu vejo, independente do que as pessoas falaram a meu respeito. E aí a tua semente, naturalmente, ela vai dando o fruto, de maneira inevitável, porque a gente não vê uma laranjeira, gente, olha para a natureza explica Deus. Você não vê uma laranjeira roxa, surgiu um fruto, foi difícil, deu esforço. Não, naturalmente uma laranjeira vai dar laranja, naturalmente uma macieira vai dar uma maçã. Natural, é inevitável, se eu plantar e regar, é inevitável. Ela vai dar o fruto, entende? Então é isso que a gente muitas vezes precisa fazer na vida de quem a gente ama. Rega essa semente. Rega com a palavra, porque naturalmente o fruto vai aparecer. Em quanto tempo? Não sei. Uma macieira às vezes demora 2 anos, uma laranjeira 3, uma outra fruta, sei lá, abacateiro 4. Eu não estou aqui para falar sobre o processo, eu estou aqui para dizer que vai dar. Vai dar. É nisso que a gente está pautado. Eu queria encerrar só contando uma história rápida antes do Rafa começar. A gente estava no Sermos Casais, daí a Marcele até falou, não, gente, o que impede você de amar o teu cônjuge de maneira incondicional? Eu falei, vamos pensar. O que me impede de amar ele de maneira incondicional? Ele é muito, muito organizado, isso me irrita. Então, se você já foi almoçar ou jantar lá em casa, Rafael, ele tá aqui assim, ó. Aqui, ó. Você pensa, caramba, ele está fazendo agachamento. Não, ele está catando o cisco do chão. Ele está catando o resto de alimento que vocês deixaram. E ele tá aqui, ó. Os donos do apartamento Quem que riu agradecem, sabe. né? Os donos do apartamento que agradecem, então mantém todo cuidado, né? É verdade, gente. E ele vai limpando, mas até aí não me afeta, tá ótimo. Só que agora ele tá com uma mania que não se pode mais jogar o lixo na própria cozinha. Você tem que sair até lá fora. Eu tô aqui com minha garrafinha de leite que eu abri. Vou lá fora, não tenho liberdade na minha casa. Eu não tenho a liberdade de pegar o meu leite e jogar aqui. Por quê? Eu não sei o porquê. Porque fica fedido. E aí não tira aquelas mosquinhas. Eu odeio aquelas moscas. Esse é o motivo. Então você vai tentar matar aquelas moscas, você não consegue, que é muito pequenininha. Falei, já joga lá fora. Então eu tô refém na minha própria casa. Eu descasco uma banana, eu não tenho o prazer de jogar no lixo. Eu tenho que ir lá fora, jogar no lixo pra não dar mosquinha. Agora que eu sei que... Mas você sabe que plástico não dá mosca, mas tudo bem.
E aí tá, e aí eu vou nisso, e aí agora ele já sabe que daqui é complicado. Eu falei pra ele, eu quero liberdade na minha casa, eu quero pegar o meu pote de manteiga, eu quero jogar na minha cozinha. Eu falei isso pra ele, eu falei, eu preciso ser livre, cara, me deixa. E aí ele falou, não, deixa comigo, que eu vou jogar tudo no lixo agora, não precisa mais se incomodar com isso. O que ele faz? Ele brota, ele faz assim, ele diz, gente, é mágico, ele faz assim, ó, deixa que eu jogo. Eu jogo pra você lá fora, não pode deixar. Pra não dar briga, ele tá maravilhoso, ele brota. Eu falei, não, deixa comigo, vem cá que eu jogo. E ele joga lá fora ele agora. E aí eu falei, cara, isso é uma coisa que me irrita nele. É uma bobeira, mas a verdade é que os casamentos desgastam por muito. Mas você viu como é que eu te amo? Eu não deixo nem você no lixo. Eu falo, mas eu tomo a frente logo. Verdade, você me deixou sem palavras agora. Você me deixou sem palavras. Mas enfim, só pra finalizar, pra vocês entenderem, porque na verdade o casamento ele vai muitas coisinhas pequenininhas, e rotina, e briguinha, e aquilo vai te irritando. Fui, gente, fui plena. Jogar o meu leite no meu lixo na minha cozinha, porque ele não estava em casa. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, joga lá fora. Eu falei, Espírito Santo, você não. Eu tô aqui, você não, Espírito Santo. Meu parceiro, né? Cara, o Espírito Santo falou assim, vai jogar lá fora. Por mais que ele não esteja em casa, porque a honra, ela se dá na ausência. Ela não se dá na presença. Na presença eu jogo lá fora para não ter briga. Mas a honra, ela se dá na presença, na ausência. E ele falou assim, então você vai amar ele. Você vai lá pegar. Eu falei, tá bom, Espírito Santo. Peguei a latinha de leite, joguei no lixo lá fora. É uma bobeira. Mas o que te impede de amar de maneira incondicional? Faça. Faça. O que para outra pessoa é tão importante? Sabe, eu não vou gerar briga, não vou gerar discussão, mas eu vou amar nos pequenos e nos grandes detalhes. Não com sentimentos, mas com decisões. Tô até mais apaixonada. Eu sabia que isso ia gerar isso em você. Você não sabia que eu tinha jogado fora. Eu queria até o quarto filho. Meu Deus. Você sabe que eu estava lendo uma pesquisa, uma das maiores, 80% da causa dos divórcios, dentro e fora na igreja. Alguém chuta o que é? Alguém chuta o que é? Lixo do rabo. Lixo do rabo. Ó, a Valerinha tá lendo o IBGE. Aqui, IBGE tem nada a ver. Financeiro. Você sabe que é muito mais fácil perdoar traição e não é a maior causa dos divórcios. Impressionante. Financeiro. Problema financeiro. 80% dos casamentos acabam e famílias destruídas de pai com filho, filho com pai e mãe e tal, por conta de dinheiro. E como isso assola as nossas famílias. Como isso traz problema. Eu queria ler com você Lucas 15. Você já conhece, estou falando do filho pródigo, vocês conhecem como funciona. Aqui a gente está falando da relação de Deus, né? Com um filho ali que sai de casa e outro que está ali dentro. Só que eu vou romantizar. O Espírito Santo me colocou uma nova versão. E eu tenho certeza que você vai curtir. Tenho certeza que vai ser bem legal. Acompanha comigo aqui, ó. Lucas 15, a partir do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas, com as comidas dos porcos. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, cara, eu sou maluco. Os empregados do meu pai têm mais abundância do que eu. E eu aqui padecendo fome, eu aqui passando fome. E levantando-se, ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Faz-me como a um desses empregados. E levantando-se foi para a casa do seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe o pescoço e disse, e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno mais de ser chamado teu filho.
Mas o pai nem deu ouvido, chamou os seus servos, trazei depressa o melhor da minha roupa, vesti esse garoto e põe-lhe um anel no dedo dele, e põe também sandália nos seus pés. E assim trouxe, os empregados trouxeram, e não só as roupas, as vestes, não só trouxeram o anel, mas mataram um gado bem gordo, e assim fizeram um belo de um churrasco. Porque o seu filho, que estava morto, reviveu, ele tinha perdido aquele filho, ele foi achado, e começaram a se alegrar e celebrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? Ele disse, veio teu irmão, e o teu pai mandou fazer um belo de um churrasco, porque ele recebeu são e salvo. Mas ele ficou muito revoltado. Rogava-lhes então que entrasse. O pai falou, filho, mais velho, entra, vem participar com a gente. Sabe, há tantos anos que teu irmão está sumido, está desaparecido, a gente achava que ele estava morto, mas ele de alguma forma ele está vivo. E aí o filho mais velho disse, cara, eu tenho caminhado contigo 24 horas. Você nem um bezerro, nem um cabrito, você foi capaz de me dar. E aí o pai disse para ele, você sempre está comigo, versículo 31. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo a gente se alegrar, fazer um belo desse churrascão, porque esse irmão seu estava muito mal. E eu simplesmente abracei. Preste atenção, fica ligado, porque essa palavra vai mudar definitivamente a vida tua e da tua família. Amém? Desde que a gente está falando aqui no começo, entendendo, pegando o gancho do que a Bruna trouxe, que nós somos amor. Amém. É notório que a gente encontra aqui um relacionamento totalmente desgastado. É notório que a gente está encontrando aqui uma família destruída. É notório identificar que falta amor dentro dessa casa. E paz, a gente está falando de uma família de judeus. Uma família acostumada com a religião. Todo sábado estava na sinagoga, todo sábado. Conheciam muito bem a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros. Né? Eles conheciam muito bem. Mas foi bastar uma situação financeira complicada e a família pulverizou. Perceba que desde o primeiro momento a confusão está instalada ali por um demônio chamado Mamon. Mamon, para quem não sabe, é o demônio que opera nas regiões celestiais, trazendo confusão dentro da tua casa, dentro da minha casa, trazendo separação, briga, inveja, disputa, trazendo problemas financeiros para dentro da tua casa, fazendo com que homens pisem em mulheres por conta de dinheiro, se achando mais importante, mulheres que de outra forma se sentem magoadas e vai trair. Isso tudo é operado nas regiões celestiais por um demônio chamado Mamon. E ali a gente tem briga, separação, migalhas e tudo mais. A falta de relacionamento ali foi quebrada. O diálogo havia sido quebrado. A confiança havia sido quebrada. E conforme eu falei, por conta de quê? Por conta de dinheiro. Veja novamente comigo e você vai entender que essa romantização que o Espírito Santo me deu tem tudo a ver. O filho mais novo, ele simplesmente quer o quê? Dinheiro. A herança antecipada dele. 1/3. Para poder ele ir embora, meter o pé e sair gastando. Viver a bunda, viver o mundo adoidado. E assim ele faz. E você vê que de alguma forma, preste atenção comigo, ele requer a herança antecipada. A gente sabe que herança, ela é quando? A herança é pós-morte. Tem casos exatamente que a herança é em vida ainda, mas geralmente quando a herança é em vida, é porque o pai e a mãe justamente estão vendo que vai dar problema lá na frente dos filhos e já reparte em vida. Vou evitar confusão aqui. Tem muito problema aqui. Ou às vezes um problema, sei lá, tributário, com um governo muito grande. E aí, dessa forma, o filho, ele pede a herança em vida. O filho mais novo, ele pede aquele 1/3 em vida. E quando ele faz esse movimento perante a família dele, ele simplesmente está declarando para o mundo espiritual, para o mundo natural, dizendo, pai, você já está morto. Você está do meu lado aqui, a família está do meu lado aqui, mas eu já não os considero família. Eu já não considero meu pai. Para mim, agora, o dinheiro é mais importante.
E ele simplesmente pega aquilo, e você vê que a Bíblia não fala que ele compartilha, dá um abraço, pede uma dica com o pai, dizendo onde que eu gasto, o que eu faço. Ele simplesmente não dá um abraço no irmão, ele pega e vai viver a vida. E por outro lado, quando ele retorna, o problema muda de lado. O problema vai para o filho mais velho. Você percebeu a reação do filho mais velho? Você percebeu no que o filho mais velho estava focado? Em quê? Em dinheiro. O filho mais velho, ele estava focado em dinheiro. Cara, você deu tudo para esse cara aí. Você deu tudo para esse cara. Agora você quer mexer na nossa parte, pai? Estou parafraseando. Agora você quer mexer na nossa parte para esse cara que foi lá e gastou tudo? É sério isso? Pô, eu estou aqui do teu lado, você nem um cabrito, nem um bode, nem seja lá o que for. Você matou para mim, nem um bezerrinho para eu celebrar com meus amigos. Agora você vai pegar esse cara aí, você vai abraçar que quase faliu a nossa família. Você vê que a história ela roda toda em torno de dinheiro. Toda em torno de finanças. Ou seja, na saída do filho, problema financeiro. No retorno do filho, na entrada no regresso, problema financeiro agora para o filho mais velho. Mas olha para mim, ainda que humanamente, grava isso no seu coração, ainda que humanamente falando, o comportamento do seu filho não esteja dentro do esperado, ainda que o comportamento da sua esposa, do seu marido ou dos seus pais não estejam dentro do sonhado, preste atenção você que está me assistindo, ainda que de alguma forma as coisas dentro da tua casa não estão indo da maneira que tem que ser, eu vou te provar por A mais B que o amor é o único caminho para rever todas as coisas. Amém. E quanto mais você estiver alinhado nesse amor vertical, mais você vai transbordar nesse amor horizontal. Quanto mais você está aliançado nesse amor vertical, mais você vai transbordar nesse amor horizontal. E, inevitavelmente, haverá cura, transformação, haverá resultados positivos de finanças sendo restaurado, de restauração no casamento, de paz com filho, filho com pai, marido com mulher, porque agora o amor prevaleceu. Amém. Então, calma, respira, porque é o último que dá a palavra dentro da casa. Não é você. Se chama Jesus Cristo. Desde que você entenda que Ele é o principal convidado. Rafael, mas está muito difícil, cara. Quanto tempo isso? Eu não sei. Cada um tem um time. Cada um tem uma forma de Deus operar, o Espírito Santo operar. Mas uma coisa eu te afirmo. Nada é maior do que o meu Deus. Nada. E aí eu separei aqui 3 personagens, aliás 4, dentro dessa história. O primeiro personagem é óbvio, o pai. E esse pai está doido para mudar a situação da família dele. E eu queria que você romantizasse, entrasse e mergulhasse nessa história junto comigo. Diante de todo o ocorrido, esse pai, que a gente acabou de ler, ele ama o filho incondicionalmente. Ele protege a sua família a qualquer custo. O pai não põe o filho para baixo. Ele não chega botando o pé na porta dizendo: seu vagabundo, você errou, você gastou tudo, você quase falhou a nossa família. O comportamento do pai é quando o filho ele tenta inclusive se justificar. É abraçar, é vestir, é amar, é transbordar em amor. E aí depois sim, ele provavelmente senta com o filho e começa a pontuar. Onde que erramos, onde que acertamos, para que não haja mais erro. E esse pai me ensinou 2 coisas. Ele me mostra que nós, pais, nós somos o sacerdote do nosso lar. Existe uma autoridade de Deus sobre mim e sobre você, pai. Nós somos nós quem temos que colocar a cara a tapa. Somos nós que temos que ir na frente quando o problema chega, tomar a rédea, tomar a situação na frente, para proteger nossa mulher e nossos filhos. Preste atenção, é de nós que tem que partir o primeiro amor. E na maioria das vezes, cabe a nós, por estar na linha de frente, identificar a causa do problema. E eu te digo que a maioria da causa dos problemas
não, aliás, todas, não vêm de Deus. A causa do problema dentro da tua casa são duas coisas: Satanás ou você, que está escolhendo fazer coisas que o Espírito Santo te disse para não fazer, tomar decisões que o Espírito Santo te disse para não tomar. A Bruna conta aqui, eu vim do nada, de uma favela no Rio, ganhei dinheiro e depois perdi quase tudo, por simplesmente não escutar Deus e não escutar ela. Deus recuperou, Deus me fez ganhar de novo, mas foi uma lição. Deus não chegou com porta no pé, ela não chegou com a porta, com o pé na porta comigo. Eu simplesmente não mudei o meu ânimo para dentro da minha casa, mas eu identifiquei, como cabeça do lar, como sacerdote, da onde provinha o mal. E aí, a gente vai a João 8,44, olha o seguinte que Jesus diz para os fariseus: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassinado desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso. E ele é o pai da mentira. Ele é o pai, ele é a raiz de todos os problemas. Não é Deus que está causando problema na tua vida. Não é o Espírito Santo que está permitindo você passar problema para te testar. Isso não existe, isso não está na Bíblia. Ele prova a tua fé, mas ele não fica lançando problema dentro da tua casa. Se você entende que ele está lançando problema dentro da tua casa, para quem que você vai orar se o mais forte já lançou problema dentro da tua casa? Parou para raciocinar comigo? A gente pertencia a uma outra igreja que a gente teve um embate dizendo o seguinte: você não pode orar mais por cura, porque se a pessoa não for curada, ela vai ficar decepcionada. Eu falei: pelo amor de Deus, cara, você está falando isso para mim? Falei: o que eu tenho a ver com isso? Sou eu que curo agora ou eu simplesmente abro a minha boca em fé para declarar a cura? A tua vida e a minha vida não está balizada naquilo que você sente que alguém fala. A minha vida e a tua vida está balizada no que a Bíblia diz ao meu e teu respeito. E o segundo ponto que a gente vê com esse pai aqui, lembra que a Bruna leu ali, depois a gente leu junto, 1 Coríntios não, porque ganhou do Vasco ontem, então, vamos. Deu um saculejo no meu Vasco, né? Eu jogava com o time reserva, já é ruim titular, eu jogava com o time reserva, não tinha como, né? Lembra que a gente leu 1 Coríntios, a gente leu 4 versículos? Presta atenção como esses versículos vão se encaixar nessa história. E esse pai ensina a gente que, de fato, ele não brinca de culto. Ele é o próprio culto. E ele pega 1 Coríntios 13:5 e ele diz: eu sou esse pai. Eu não me importo com incidência. Eu não busco meus interesses. Eu não me irrito. Eu não ajo em mal. Por isso que eu vou receber esse filho, do jeito que ele está. Primeiro versículo. E aí eu estou vendo aí uns sorrisinhos de pai, de filho, né? Sabia que a causa do problema lá em casa era o meu pai. Estou vendo uns pais e uns filhos olhando assim para o lado. Segura que está chegando a tua vez, tá, filho? Segundo personagem, o filho mais novo. O texto diz que o filho, ele reconheceu. Ele reconheceu o problema que ele tinha causado dentro da família. Ele reconheceu o estrago que, de alguma forma, ele tinha causado ali dentro da família por conta de dinheiro. Ele vem todo humilde. Ele reconhece que agora, de alguma forma, aquilo que ele achava que eram os amigos dele, que estavam fora de casa, ele reconhece que agora os amigos deles são os pais dele. Os melhores amigos que, quando acabou o dinheiro, quando acabou a farra, quando acabou a pipoca, acabou o milho, acabou a pipoca, ele volta correndo para os braços do... É ali que é teu lugar seguro. Não é quem está batendo no seu ombro quando está tudo bem lá fora, te dando conselhos diferente do que a Bíblia, do que seus pais em amor têm te dado. Silêncio. E o filho reconhece, de alguma forma, a autoridade do pai que Deus deu para ele. Uma autoridade não tirana, mas uma autoridade em amor. Compreendendo que esse pai,
é a voz de Deus dentro dessa casa. Amém. Aí a gente vai a 1 Coríntios 13, versículo 6. O amor não folga com injustiça, mas folga com a verdade. E aí, de alguma forma, o filho, agora ele incorpora 1 Coríntios 13, 6. Eu sou filho. Eu não folgo com a irritabilidade quando meu pai vem falar comigo. Eu sou um cara obediente. Mas eu não folgo com a mentira. Eu entendo que os meus pais me amam. E eu vivo nessa verdade. E aí a gente pula para o terceiro personagem. Quem é? O filho mais velho. A Bíblia não fala se esse filho, de alguma forma, a Bíblia só fala de alguma forma que esse filho, ele retrucou o que o pai estava trazendo para ele. A Bíblia fala que exatamente assim que o pai disse, cara, o seu filho está lá, está todo mundo celebrando, eu vim aqui te buscar para você celebrar conosco. E aquele filho retruca em inveja, em problema, por conta de finanças. É a única coisa que a Bíblia fala. Mas algo ficou encucando na minha mente, porque a história não pode terminar assim. E algo ficou batendo no meu coração, e a palavra de Deus coloca para mim que Deus não é homem para que minta. Preste atenção. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria, mas diria o quê? E falaria o quê, Rafael? Aí a gente vai a Atos 16, 21, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí a gente tem a mensagem do filho. A gente tem a mensagem dizendo o seguinte, o pai simplesmente falando, talvez de uma maneira que parece que está falando para o ar, e o filho retrucando a ele. O filho simplesmente colocando para ele a insatisfação dele do que estava acontecendo dentro da família. Parecia ser palavras lançadas ao vento. Mas eu falei, Espírito Santo de Deus, a tua palavra não volta vazia. E aí o Espírito me conduziu, voltando um pouquinho, a Números 23, 19. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que eu, de alguma forma, não cumpra o que eu prometi. E de alguma forma eu prometi. E lá em Atos 16, 21, eu quero confirmar sobre a vida de você que está aqui hoje. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, Senhor. E aí isso me faz romantizar e crer que aquela palavra que aquele pai lançou sobre o filho dele, ainda que pareça que a Bíblia tenha terminado ali, que foi uma palavra somente de retruco do filho, eu tenho certeza que dia, uma hora, algum minuto, em algum local, aquela palavra vai brotar, porque a boa semente entrando num bom solo, ele vai brotar mais cedo ou mais tarde, vai chover, vai vir sol e vai brotar. Sabe, tem pessoas dentro da tua casa que são mais duronas. Tem pessoas dentro da tua casa que vão parecer que de alguma forma não estão entendendo o que você está falando. Mas o meu convite do Espírito Santo para mim e para você é para que você incorpore o que esse pai de alguma forma fez. Lance, por mais difícil que tenha, palavras em amor. Palavra de cura, palavra de libertação, por mais difícil que esteja a situação dentro do teu lar. Porque mais cedo ou mais tarde a palavra dele vai se cumprir. Você e a tua casa, eu quero lançar sobre a tua vida hoje. Não é você e tua esposa, não é você e teu pai, não é você e tua casa. Toda a tua casa servirão em paz, em amor, em favor diante de Deus. Amém? E aí a gente vai em 1 Coríntios, você vê que encaixa exatamente aqui, 1 Coríntios 13, 4. E aí esse texto já se encaixa exatamente aqui. Agora pensa como esse filho que retrucou. Agora ele vive desse jeito. Eu era um filho impaciente, não queria meu irmão, mas eu agora sou paciente, sou benigno, eu tenho um amor, eu não sou invejoso. Nesse amor, eu não trato com leviandade, eu nem me ensoberbeço. Se encaixa direitinho. Um dia você vai ver teu filho, um dia você vai ver teu esposo, um dia você vai ver a tua esposa, um dia você vai ver teus pais. Exatamente declarando isso. Porque lá atrás você plantou a semente, dizendo agora eu estou em amor nele. E por isso eu não tenho inveja, eu não me ensoberbeço, eu simplesmente sigo aquilo que Cristo determinou. Amém? E tem mais um personagem aí.
Qual é esse último personagem? Quem se arrisca a dizer? A Bíblia não traz ali escrito. Quem é esse último personagem que está ali? A mãe. A mãe? Como assim a mãe, Rafael? Toda família de judeu que se preze, eles precisam que o casamento deles, minimamente, esteja alinhado. Minimamente. E aí a Bíblia me permite conjecturar de uma forma que aquela família só foi citada porque um dia existiu uma mãe que gerou aquela família. Lembra do que eu falei no começo, de romantizar? A gente sabe que é uma história de Deus, um filho que sai, um filho que fica, mas a gente está romantizando no Espírito Santo aqui, pegando uma licença poética. Mas, Rafael, por que de alguma forma essa mãe não é citada? Porque antigamente era machismo? A galera era machista? O que acontece? Por que então a Bíblia não fala? A Bíblia esconde ela. Muitas das vezes você, mulher, seja como mãe, esposa, muitas das vezes você está igualzinha a essa suposta mulher, mãe, que eu estou trazendo agora, do possível mãe do filho pródigo. Muitas das vezes, sem aparecer, você fica quietinha no seu canto, quando o teu lar está um caos, cheio de briga, cheio de confusão, e você no seu cantinho, sem ninguém ver, fica chorando, olhando e orando, não é verdade? Muitas das vezes você, inclusive, acredita que as tuas orações não estão nem sendo recebidas. De tão, às vezes, no cantinho que você está, talvez fora, do lado direito da história. Jogado um pouquinho para escanteio. Mas escute, mulher, o que Deus quer falar com você. Deus te levantou em um papel fundamental dentro da tua casa, qual seja a de intercessora do teu lar, pelo seu marido, filhos. Muitas das vezes você realmente não parece não ser vista, não lembrada, não citada, mas eu te garanto que vocês são a mola propulsora do amor de Deus dentro da casa de vocês. Sabe quando aquele momento que está um caos, mas vocês sabem de alguma forma preparar aquela comidinha gostosa, dar aquele abraço forte, aquela palavra de incentivo, quando tudo parece estar desmoronando? É disso que eu estou falando, que vocês representam dentro do lar para a gente. Vocês são tão importantes quanto a força do homem que vai de frente como escudo para receber a primeira pancada. Vocês estarem agindo nos bastidores é exatamente como o Espírito Santo de Deus faz, te encorajando, em tempo de fraqueza, realizando assim um dos papéis mais cruciais dentro da família, que só vocês sabem fazer, com maestria vocês fazem comigo e com nossos filhos, que é amar e cuidar. Preste atenção, essa história só foi possível ser contada e parafraseada porque, de alguma maneira, em alguma hora, em algum dia, existiu uma mãe corajosa, uma mulher corajosa, igualzinha a vocês que estão aqui, que foram capazes de aceitar o desafio, que é o maior desafio que a mãe pode ter, é de carregar uma vida dentro da própria vida, de gerar a melhor coisa do mundo, que são os filhos. E aí a gente vai a 1 Coríntios 13:7. Eu, mãe, eu, mulher, eu tudo sofro pela minha família, eu tudo creio, eu tudo espero, eu tudo suporto. Eu, quando estou nele, nesse amor, eu não vou falhar. Talvez essa paráfrase, talvez esse modo de ter contado essa história foi um pouco romântico para vocês. Mas eu tenho certeza que Deus está trazendo cura aqui nessa manhã.
Deus está trazendo renovo. Deus está trazendo famílias restauradas. E a Bruna e eu, o que a gente mais quer é que vocês vivam, não um pouquinho do que a gente vive dentro de casa. A gente é amigo pra caramba. A gente se dá super bem. Ela é minha melhor parceira, eu sou o melhor amigo dela. Meus filhos, a gente celebra, a gente não tem família nenhuma perto. Mas pra gente é mais que suficiente. Eu, João, Helena e ela. E eu para ela. E agora o próximo pequenininho que vem. Você precisa entender que finanças não pode atrapalhar a tua vida. Há um Deus que criou todas as coisas e que Ele está trazendo provisão sobre a tua vida. Ele é o Deus que está abrindo portas, Ele é o Deus que te capacita. Ele é o Deus que faz ter negócio da onde não existe negócio. Ele abre caminho onde não existe caminho. Ele faz milagre onde médicos A, B ou C já disseram que não há mais esperança. Sabe quando de alguma forma você está no fundo do poço e você fala, cara, não é possível que tenha mais fundo ainda, e você desce mais um pouquinho? A palavra de Deus diz que se eu subisse a mais alta montanha ou descesse mais alto vale, Ele lá estaria comigo. Família, preste atenção. Antes de você ir embora, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, ó. Você com a tua família. É isso que você vai viver e você vai replicar. O Espírito Santo me lembrou de declarar isso novamente sobre a vida de vocês. Você vai olhar para a sua família quando você estiver numa situação difícil, numa situação fácil, no seu emprego, na falta de emprego, com comida, sem comida, seja lá o que for. Você vai abrir a tua boca e você vai declarar junto com a tua família: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará o pé da minha família, dos meus filhos, do meu vacilar. Aquele que te guarda não vai dormir. Eis que não vai dormir e nem vai ficar molenga aquele que guarda a sua família. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem é a tua sombra e a tua direita. O sol não vai te incomodar de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará na entrada, o Senhor te guardará na saída. O sol não te molestará. Família ser, o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída agora e para todo sempre. Amém. Dê uma salva de palmas. Aleluia. Eu quero declarar a melhor semana que você já viveu na tua vida. Uma semana de paz, uma semana de pisar firme, sabe, vitorioso. Para de andar cabisbaixo, para de andar cabeça para baixo. Erga a tua cabeça e começa a andar de maneira vitoriosa que Ele te chamou. Você e Ele são maioria. Tenham a melhor semana da vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem. Beijo, galera.